Se você for visitado por um fiscal do trabalho, você saberia calcular as multas para cada penalidade, infração que ele apontasse para você? Você saberia qual o prazo que ele poderia te dar para que você pudesse corrigir todas essas infrações? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquitetos na Obra. Nesse canal eu trago temas que vão ajudar você, arquiteto, estudante de arquitetura, a entender um pouco mais sobre o dia a dia da obra. Eu vou trazer aqui temas que nem sempre foram dados na faculdade, aos processos construtivos, a tudo que você precisa saber mesmo, para direcionar sua atenção para realmente perder o medo da obra. Meu nome é Maria Fernanda Pelaquim, eu sou arquiteta, sou sócia da Opel Construtora e atuo hoje principalmente na gestão e execução das nossas obras. Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo como você pode calcular as multas de infração e qual o prazo que o fiscal pode te dar para poder cumprir, para poder corrigir todas essas infrações que você possa ter cometido. Em primeiro lugar, quando o fiscal chega na sua obra, ele vai te penalizar, ele vai te multar, ele vai pedir correções, baseado em quê? Ele se baseia nas normas regulamentadoras, nas famosas NRs. Para você que me acompanha, eu sei que você já viu falando bastante o que são essas normas regulamentadoras, mas vale a pena dar uma relembrada aqui. As normas regulamentadoras, elas estabelecem procedimentos, orientações de tudo que é obrigatório em relação à segurança e à saúde do trabalho. Elas têm como objetivo realmente criar um ambiente mais seguro, mais salubre para todos que estão trabalhando. E são de observância obrigatória para todo e qualquer empregador. Então, independente do número de trabalhadores, se você tem um CLT trabalhando para você, se você é empregador, as normas regulamentadoras são obrigatórias para você. São 37 normas regulamentadoras existentes hoje. Algumas delas não fazem parte ali, do nosso dia a dia na construção civil, mas boa parte delas se aplicam realmente àquilo que a gente faz dentro de obra. Então, não é possível você declarar que você não sabia dessas normas, porque elas são de observância obrigatória. Então, não tem como o fiscal chegar na sua obra e você falar, mas disso daqui eu não sabia. Porque já está previsto em lei que é obrigação nossa de qualquer empregador saber de todos os itens, então, de todas essas normas regulamentadoras. Cada norma regulamentadora, esse conjunto de normas regulamentadoras, elas têm como objetivo, então, a prevenção de acidentes de trabalho e a prevenção de doenças, provocadas pelo trabalho, pela atividade ali no dia a dia, ou agravadas, pelas atividades do dia a dia. Então, são parâmetros mínimos que devem ser obedecidos para que exista ali um ambiente realmente seguro, salubre, que não ofereça riscos, então, para cada atividade ali, riscos à vida, ou até mesmo ali para o surgimento de doenças ou agravamento de doenças. Para garantir que todas essas normas sejam seguidas, sejam observadas realmente por todo empregador, existe uma norma específica, a NR28, tem como objetivo, então, aplicar uma penalidade, fiscalizar as obras dos empregadores para ver se eles realmente estão seguindo esses itens. Porque apesar de serem itens, serem normas que prevê, então, aí um melhor ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador, se simplesmente a gente jogasse aí no governo, simplesmente jogasse no mundo aí no Brasil, tem essas normas regulamentadoras, são boas práticas de como, deixar esse ambiente seguro, ninguém seguiria. Se fosse só umas boas práticas lá, um guia de melhores práticas. Então é por isso que infelizmente a gente tem que aplicar multa aí para que as pessoas comecem realmente a prestar atenção. Porque antes da criação dessas normas regulamentadoras, o país ali, ele vivia realmente ali um surto de acidentes de trabalho. 1 a cada 7 trabalhadores ali na década de 70 sofria um acidente de trabalho. Então realmente a situação era muito ruim. Não que hoje esteja tudo ok. A gente está longe de chegar aí num patamar ótimo em relação à segurança e à saúde do trabalhador, mas a gente já melhorou muito desde que essas normas foram criadas. Então, por isso a importância dessas normas e por isso a existência, então, da NR28 para garantir que os empregadores, então, através de multas, sigam essas normas, sigam essas diretrizes. Os profissionais de SST, de Segurança e Saúde do Trabalho,
eles estudam então todas essas normas e eles conseguem ter um entendimento, né, da importância então de se criar esse ambiente, né, que proporcione segurança então aos trabalhadores. Mas só esses profissionais de segurança e saúde do trabalho saber dessas normas não é o suficiente. Por isso que é importante que o empregador, que os empregados, eles comprem a ideia, que a gente realmente estude elas, né? Então, não é simplesmente querer saber da norma quando o Ministério do Trabalho chega até sua obra, então, quando o fiscal chega até sua obra. Você tem que saber dessas normas realmente com o objetivo de realmente criar um ambiente mais seguro, né, para trabalho. Então, enfim, o que pode gerar uma multa? Então, todo e qualquer item dentro de qualquer norma regulamentadora, se não for cumprido, ele é passível de multa. Então, assim, das 37 normas regulamentadoras, tem várias ali que se aplicam à construção civil. A NR1, que são as disposições gerais, a NR6, que é de equipamento de proteção individual, que fala sobre os capacetes, botinas, a NR8, que é de edificações, são os requisitos mínimos, né, para edificações, a NR11, a NR12, a NR18, que é extremamente importante, a NR35, que é para trabalhos em altura. Então, qualquer trabalho que seja feito acima de 2 metros, você tem que ter, por exemplo, esse trabalhador que vai fazer esse trabalho acima de 2 metros, ele tem que ter um treinamento da NR35 para poder usar o cinto de segurança, para saber como ele vai acoplar aquele talabarte, o talabarte tem que ser duplo. Então, existem todas essas normas, né, por trás daquilo que a gente tem que fazer em relação aos nossos trabalhadores. E ao desobedecer qualquer item desses, a gente está passível ali, então, a uma multa, uma penalização. Então, se o fiscal veio à obra, identificou algum desses itens que não está sendo cumprido, ele vai te penalizar. Quando é que eu posso ser visitado? Existem 3 motivos pelo qual o fiscal pode chegar na sua obra. Primeiramente, pela comunicação prévia de obra, né, que é um documento obrigatório de toda e qualquer obra, seja ela de pintura simplesmente, uma reforma, demolição. Você tem que comunicar ao Ministério do Trabalho que você está iniciando uma obra através, né, desse documento. É feito de maneira online, é super simples e serve justamente para que o Ministério do Trabalho ele planeje as fiscalizações dele. Esse é o motivo menos frequente para que os fiscais realmente cheguem até a sua obra, pela falta realmente de fiscais, de profissionais, né, de auditores no Brasil. O segundo motivo pelo qual um fiscal pode aparecer na sua obra é por um acidente de trabalho. Então, quando você vai fazer a comunicação do acidente de trabalho, por exemplo, um pedreiro na sua obra tropeçou e quebrou o pé, aí você levou ele até o hospital para fazer o atendimento, né? Então, você tem que abrir uma CAT, né? A comunicação do acidente de trabalho. E a partir do momento que você faz essa comunicação, que é obrigatória, o fiscal provavelmente vai aparecer na sua obra para ver se foram riscos ali que poderiam ter sido evitados aquele acidente. E a maneira mais comum de um fiscal chegar até a sua obra é através da denúncia. Mas como? Quem que pode me denunciar? Qualquer pessoa que estiver passando na sua obra pode fazer essa denúncia através do número 156 ou simplesmente ir até presencialmente, né, na prefeitura para fazer essa denúncia. Pode ser um técnico de segurança que passou na frente da sua obra, viu uma irregularidade ou visualizou ali uma pessoa que está correndo um risco de vida de acordo com o trabalho que ela está executando ali, então ele pode fazer essa denúncia. Pode ser os vizinhos, se a obra ela é irregular, não tem um técnico ali olhando essa obra, então é importante realmente que ela seja denunciada, porque ela pode causar transtornos ali aos seus vizinhos, pode causar infiltrações, né, abalos das estruturas. Então existe esse instrumento que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Então a sua obra pode ser denunciada por qualquer pessoa, literalmente. E quando existe a denúncia, o fiscal é obrigado a visitar aquela obra, então, para buscar ali infrações, né, ou itens que não estejam sendo cumpridos ali de todas as normas regulamentadoras que possam ser aplicadas ali para aquele exercício, para aquela empresa, né, para as funções que aquela empresa exerce. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, tipo, não tem problema, não precisa se preocupar com o fiscal nem nada, porque ele só pode te multar a partir da 2ª visita. Então ele vem, ele mostra para você tudo que tem de errado, então só na 2ª visita que daí você tem esse tempo para correção, vamos dizer assim, se você não corrigiu, que ele vai te multar. Não é bem assim que acontece.
tem sim um detalhe ali na norma regulamentadora número 28, que diz que você tem direito a uma segunda visita. Mas são casos específicos. Por exemplo, se a sua empresa é uma empresa nova, e o que configura uma empresa nova? Que ela foi, constituída nos últimos 90 dias, então essa empresa nova ela pode ter o benefício então da dupla visita. Se for também uma lei que foi promulgada recentemente, dentro também desse prazo de 90 dias, pode ser que, por exemplo, um item de norma que foi atualizado e daí o fiscal ele conseguiu identificar que você não está cumprindo esse item de norma, mas ele foi atualizado ali dentro desses 90 dias. Então, você tem esse direito da dupla visita. Outro ponto, para que você tenha essa dupla visita é se sua empresa é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte ou se ela tem até 10 funcionários. Então legal, me incluí nesse grupo, então com certeza vou ter dupla visita, então nem preciso me preocupar com o Ministério do Trabalho. Não é bem assim. Se o fiscal chega até a sua obra e você tem, por exemplo, um funcionário que não tem a carteira assinada, se você tem qualquer funcionário correndo risco de vida durante o trabalho dele, um risco grave ali, ele pode te autuar imediatamente, sua obra pode sofrer embargos, tanto total quanto parcial, você pode ter interdições de seus equipamentos. Então depende muito do tipo de infração que você está cometendo. Então se for uma infração de documento, etc., até que o fiscal nessa dupla visita ele não vai te autuar de primeira, Ele pode te dar esse prazo então entre as duas visitas para que você corrija. Só que se a sua infração for grave, ofereça risco às pessoas, ou se você simplesmente oferece um embaraço ali à fiscalização, resistência à fiscalização, você pode ser autuado imediatamente. Então, literalmente, você não pode contar com se eu tenho dupla visita, então eu não preciso me preocupar porque eu vou ter tempo para corrigir tudo isso. Não é bem assim. E em relação aos prazos? Bom, vamos dizer que eu sou uma empresa de pequeno porte, Eu fui autuada. Então, a partir da data da notificação, eu tenho 60 dias para poder corrigir todas essas infrações que eu cometi. Só que se eu achar que esses 60 dias é muito pouco, nos primeiros 10 dias, a partir da data da notificação, a partir da data da visita, eu posso pedir uma prorrogação desse prazo. E esse prazo, então, pode ser prorrogado por mais 60 dias. Então, um total ali de 120 dias a partir da data da visita, do fiscal. E se eu achar que 120 dias não são suficientes, então deve haver ali uma negociação prévia desse prazo para que você possa pedir mais que 120 dias. Então, se você já foi autuado e você vê que as infrações que você cometeu, você não consegue realizar em 4 meses, então você já tem que negociar com o seu fiscal para que você consiga ali um prazo maior para poder corrigir, então, todas essas infrações. E em relação ao cálculo das multas, então, eu elaborei para vocês uma apresentação que eu acho que vai ficar mais fácil de entender passo a passo como que você pode calcular, então, essas multas. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos entender então como é que a gente calcula o valor da nossa multa, Como é que a gente faz isso? E por que é importante a gente entender como calcular a multa? Justamente porque se estiver prestando serviço para um cliente que não consegue visualizar a importância de se implementar todas essas normas regulamentadoras, às vezes uma forma de você conseguir convencê-lo, um forte argumento seria através do bolso, Então, olha, se você não implementar isso, pode ser que se um fiscal venha até a sua obra, você tenha que pagar X. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha esse entendimento, E como calcular, então. Vamos imaginar, então, que o fiscal tenha vindo para a nossa obra ou que você está tentando implementar na sua obra o uso de EPI, os equipamentos de proteção individual, com certificado de aprovação. Então, como é que você calcula, qual é a multa do uso do EPI? Por exemplo, se eu estou usando uma botina qualquer que não tem o CA dentro da minha obra, se o fiscal pegar, o que eu teria que pagar para ele? Então, bom, primeiramente você precisa de duas informações, buscar 2 itens: o número de funcionários nessa sua obra e o item da norma que você está descumprindo, Como foi explicado anteriormente. Para você ser multado, você tem que estar descumprindo com qualquer item de qualquer norma regulamentadora que existe, Então, vamos lá.
O número de funcionários é fácil de saber porque é a sua obra, né? Então, você consegue ali contar quantas pessoas estão trabalhando. E no caso do EPI sem o certificado de aprovação, como a gente sabe que NR6 é dos equipamentos de proteção individual, então provavelmente deve ser lá que tenha especificado, né, o item específico certinho falando sobre o certificado de aprovação, que é uma documentação obrigatória, né? Como é que a gente encontra essas NRs, né? Essas NRs atualizadas, é muito importante que a gente busque as normas regulamentadoras que elas estejam atualizadas através do site da ENIT. Então, a Escola Nacional, né, de Inspeção de Trabalho, você consegue, então, visualizar, você consegue ter acesso, então, a essas normas, porque elas, volta e meia, vão sofrendo aí atualizações, por isso que você precisa buscar, então, a que esteja mais atualizada. Como é que você faz, né? Você colocando aquele site ali no Google, por exemplo, você vai ter acesso ao site do ENIT, então, e logo de cara ali naquele botão grande, você já consegue identificar onde você tem que pressionar, né? Onde você tem que clicar ali. Então, onde que você vai encontrar suas normas? Você vai scrollando ali a página, você consegue visualizar todas as normas regulamentadoras que existem e a NR6, que é específica, né, de equipamento de proteção individual, você pode abrir ela, então, para buscar aquele item, para ver se existe um item ali dentro em relação ao certificado de aprovação, né, para saber o que você está descumprindo. Então, quando você clica naquela parte ali da NR6, ela vai aparecer um documento ali, um PDF que você pode imprimir, você pode salvar no seu computador. Não recomendo, né? Recomendo que você sempre busque online, justamente para você ter certeza, né, que você está olhando para a norma mais atual. Logo de cara você consegue ver, né, a quantidade de alterações que ela já sofreu, né? A última alteração ali, a gente consegue ver que foi ali em outubro de 2018. E daí você começa a fazer a leitura dessa norma para buscar, então, o item que você esteja descumprindo. No nosso caso, a falta do CA. Logo ali no item 6.2, a gente já consegue fazer a identificação, então. Trouxe ele maior aqui para a gente conseguir ler. Então, no item 6.2 da NR6 diz o seguinte: o equipamento de proteção individual de fabricação nacional importada só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, o CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, conseguimos identificar aí o nosso item de norma que nós estamos descumprindo, ou o item de norma que você tem intenção, né, de fazer com que o seu cliente entenda a importância, né, de tê-lo ali dentro da sua obra. Então, vamos lá. Temos, então, 5 funcionários trabalhando na obra e a falta desse CA no seu equipamento de segurança descumpre, então, o item 6.2 da NR6. Precisa gravar essas duas informações para poder fazer o cálculo da multa. Voltando ali para a página do ENIT, a gente vai buscar, então, a norma regulamentadora que é responsável, né, que a gente consegue, então, fazer esses cálculos de multa, que é a NR28, que a gente estava conversando anteriormente. Você clica lá no botão grande, né, para buscar a norma atualizada, vai scrollando na página para achar a norma NR28, ali, de fiscalização e penalidades, vai entrar na norma, vai ver que ela tem uma série de modificações, de alterações. Por que essa norma ela tem um maior número de alterações? Como ela é uma norma que fiscaliza e penaliza itens de todas as outras normas, então toda norma que sofre uma alteração automaticamente faz com que sofra alterações aqui na NR28, né? Então, se você continuar scrollando a página ali, né, dentro da norma da NR28, você vai ter acesso ao anexo 1, a essa tabela aqui. É através dela que você consegue fazer, então, o cálculo da multa. Logo de cara, ali na parte na coluna ali da esquerda dessa tabela, você consegue visualizar ali o número de empregados. Então, a gente já consegue identificar, a gente vai utilizar essa primeira linha, né? Mas, como é que a gente vai saber? É segurança do trabalho, esse item que a gente está descobrindo, é medicina do trabalho, o que são esses I1, I2, I3 e 4 ali? Como é que eu vou saber o que é cada um desses, né? Essa tabela, à primeira vista, ela parece muito confusa, né? O que são esses números, etc. Como é que eu vou encontrar isso daí, né? Com aquele item 6.2 que a gente encontrou, que a gente está descumprindo da NR6? Justamente no anexo 2. Se você continuar scrollando ali a sua norma, né?
que eu sempre sugiro que você visualize ela online, né, para manter atualizada, você vai encontrar o anexo 2. No anexo 2, ela tem uma tabela própria dos itens, dos subitens de cada norma regulamentadora. Então, aqui já de cara a gente consegue visualizar a NR1. Então, ali você vê, ó, item, subitem, tem ali 1.4.1, então você consegue já identificar ali onde que a gente vai encontrar, então, maiores informações a respeito daquele item que a gente está descumprindo. Então, você vai procurar a NR responsável, né, por esse item, que é a NR6, no nosso caso, né? Então, você vai procurando ali até achar a tabela que identifica essa norma, então. A gente traz essa tabela aqui para apresentação. Então, o item 6.2 que a gente está descumprindo, ó. O código, você não precisa se preocupar com esse código ali que está ali nessa segunda coluna, porque é uma comunicação interna do próprio fiscal, ele que vai anotar esse código, então para você não tem tanta utilidade assim. Mas ali, logo de cara, a gente já consegue ver que é uma infração de número 4, então a gente vai buscar lá na tabela de número do anexo 1, onde que a gente pode encaixar essa infração número 4, e de tipo S. Então, o que seria esse S, né? Vamos voltar lá no anexo 1 para ver o que a gente consegue identificar. Então, a infração de número 4, na verdade, é o grau dela. Então, se você conseguir ver ali naquela linha, né, que tem o I1, I2, I3 e 4, você consegue identificar, então, o grau 4 dessa norma. E é uma infração de tipo S. Tem as infrações de tipo de segurança do trabalho e medicina do trabalho. Então, a gente consegue, então, colocar aqui, né, nessa tabela, que o tipo S, na verdade, é segurança do trabalho. A gente vai utilizar essa primeira metade ali. Essa segunda metade de medicina do trabalho, na realidade, só é utilizada para a NR7, tá? Então, as demais NRs, você vai sempre utilizar esse lado esquerdo, aí, então, do quadro. Cruzando as informações, nós temos 5 funcionários. O nosso item que a gente está descumprindo é um item que tem grau 4, né? Então, é um item grave. E a gente consegue ter essa informação aí. É um quadro de gradação de multas. E nós temos ali 2.252, tracinho 2.792. O que esses números significam, né? Como é uma gradação de multas, então você tem um mínimo e um máximo para essa multa. Mas esse valor que a gente está olhando aqui, esse 2.252, ele já está em reais? Não. Para você conseguir transformar esse valor em reais, você vai ter que multiplicar pelo UFIR. Então, aqui a gente tem um mínimo e um máximo, né? Como nós já havíamos falado. A gente vai multiplicar pela unidade fiscal de referência. Essa unidade fiscal de referência, ela foi congelada, já foi extinguida, na verdade, congelada nos anos 2000. O valor de 1,0641, mas a gente usa até hoje para fazer o cálculo, então, para transformar essa tabela ali de gradação de multas em reais. Então, você só vai multiplicar aquele número que você encontrou na tabela do anexo 1 pelo FIR. Então, 2.252 vezes 1,0641, você consegue ali encontrar o valor de 2.396. Então, o valor para uma multa de uso de EPI sem o certificado de aprovação, no mínimo será R$ 2.396 e no máximo será R$ 2.970. Isso, né, para uma obra com 5 funcionários, como nós estamos fazendo aqui na nossa hipótese, né? Mas esse valor, essa penalidade, ela pode ser bem maior. Em que casos que essas penalidades ela pode ser maior? Em caso de reincidência, né, de acordo ali com a norma, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada na forma do artigo 201 do parágrafo único da CLT, conforme os seguintes valores estabelecidos. Então, esse parágrafo que eu tirei aí é um item da norma da NR28. Então, tem esses valores aqui de referência de segurança do trabalho e medicina do trabalho. Você vai até estar pensando, beleza, então é só pegar esse 6.304, multiplicar pelo FIR, então, se eu for reincidente ou se eu estiver resistindo à fiscalização ou tentando empregar algum artifício para fraudar a lei, então eu vou pagar ali 6.000 e pouco para essa reincidência e tal.
Não é bem assim que acontece, né? Como ele fala ali, a multa será aplicada na forma do artigo 201. O que esse artigo 201 da CLT ele fala? Ele fala o seguinte, que as infrações ao disposto nesse capítulo relativas à medicina do trabalho serão punidas com multa de 3 a 30 vezes o valor de referência. E em relação às multas de segurança do trabalho, de 5 a 50 vezes o mesmo valor, o valor de referência. Então, como é que funciona isso? Se a gente pegar a tabela ali, então, que está no anexo 1, não está no anexo 1, que está ali na norma regulamentadora, né, do valor da multa referente à reincidência e ao uso de artifícios, né, para fraudar a lei, nós temos o valor em UFIR de 6.304. Se você multiplicar isso pelo UFIR, 1,0641, você acha o valor dele em reais, certo? 6.708. Esse valor, ele pode ser multiplicado de 5 a 50 vezes para ser multado. Então, o valor máximo de uma multa de uso de EPI sem o CA, se for reincidente, pode chegar até 335 mil. Então, é um valor muito além, né, muito acima daquilo que a gente pode imaginar, vamos dizer assim. Não acho que seria tão comum de ser praticado, até porque teria que ser muito reincidente ou simples, você teria que estar fraudando demais ali a lei ou resistindo à fiscalização para chegar nesse valor. Mas, com certeza, você ficaria ali entre aquelas margens, né, de 2.396 a 2.970. Então, para cada item de norma, existe um cálculo dessa multa. Se você tiver, por exemplo, 10 EPIs diferentes sem o CA dentro da sua obra, você já vai ter uma multa aí de pelo menos R$23 mil. Então, é muito sério e é muito caro você não andar na linha, vamos dizer assim, você não cumprir com as normas realmente. Então, se você tem intenção de saber como calcular as multas, né, para conseguir ter um maior argumento, né, com o seu cliente ou o seu chefe, para conseguir implementar, então, tudo isso, né, a importância de tudo isso, apresentar esses valores realmente se torna, né, esse argumento muito mais forte. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei se você gostou. Compartilhe com outras pessoas que vocês sabem, que querem saber um pouco mais, né, sobre como que esse fiscal vai chegar até a sua obra, como que você pode calcular essa multa e quais são os prazos. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Te vejo no próximo vídeo e um beijo.